156 do Caderno Amarelo do Enem 2021. Uma construtora pretende investir na construção de imóveis em uma metrópole com 5 grandes regiões. Fez uma pesquisa sobre a quantidade de famílias que mudaram de uma região para outra, de modo a determinar qual foi o destino de maior fluxo de famílias, sem levar em consideração o maior fluxo e, mudaram de uma região para outra, sem levar em consideração o número de famílias que deixaram a região. Os valores da pesquisa estão dispostos de uma matriz A igual a IJ, onde IJ pertence aos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, ele está dizendo aqui que é uma matriz de ordem 5 por 5, já que todos os Is vão de 1 a 5 e o J de 1 a 5. Então, o iésimo jésimo elemento vai ser, o iésimo jésimo elemento vai ser 5, ou seja, uma matriz de ordem 5 por 5. Então, ordem 5 por 5 é essa matriz. Em que os elementos A e J correspondem ao total de famílias em dezena, que se mudaram da região I para a região J durante um certo período. E o elemento A e J é considerado nulo, uma vez que somente são consideradas mudanças entre regiões distintas. Então, aqui, ó, regiões distintas. O que significa isso? Ó? Aqui a posição A1, tá certo? Aí, a seguir, está representada a matriz com os elementos da pesquisa. Então, está aqui a representação dessa matriz. Primeiro passo que torna ela fácil e difícil ao mesmo tempo, vocês vão ver que o cálculo dela é simples. A dificuldade dessa questão não é conta, e sim interpretação. Tá? É vocês entenderem o que ele está pedindo para vocês fazerem. Então, o primeiro passo é o seguinte. Eu representei nessa tabela as regiões. Então, as regiões que as pessoas estão se mudando. Então, eles estão fazendo, essas famílias estão se movimentando em cada região. Então, cada posição dessa, ó, eu vou substituir pelos elementos que estão na matriz. A primeira linha seria 0, 4, 2, 2, 5, certo? Aí, a segunda linha, 0, 0, 6, 2, 3. Depois, a terceira linha, 2, 2, 0, 3 e 0. Quarta região, né? Quarta linha, 1, 0, 2, 0, 4. Por fim, quinta linha, 1, 2, 0, 4, 0. Pronto. Então, o que a gente vai precisar fazer nessa questão? Eu preciso saber qual foi o total, qual foi a região que teve maior fluxo, certo? Que elementos eu preciso somar? Os elementos da linha, dessa matriz, ou da coluna? O pulo do gato dessa questão é raciocinar esse dado aqui, ó. Região I para região J e montar na forma de tabela, para vocês saberem, né, que seria isso. Então, para vocês saberem, por exemplo, o total de famílias que teve o maior fluxo, vocês vão precisar somar essas regiões aqui. Essa questão é uma questão, vocês vão ver que o cálculo é fácil, mas ela torna complexa a análise dela para vocês interpretarem esse raciocínio de montar na região. Vocês precisam montar essa tabela? Não, eu estou montando porque eu estou explicando. Lá na prova, vocês iam ter que fazer isso aqui, ó. Lembrar que isso aqui seriam regiões e isso aqui seriam regiões. E aí ele fala justamente das famílias, né, que estão fazendo essas mudanças de um determinado período para outro. Aí, olha só, eu vou pegar aqui por coluna e vou ver o seguinte, na região 1, certo? Que é a coluna 1, quantas famílias se movimentaram, né, de uma coisa para outra? Então, eu vou somar os elementos, pronto. O que essa questão precisa saber é, em cada região, tá? Quantas famílias se movimentaram? Então, eu vou fazer o somatório dos elementos dessa coluna. 2 mais 1
mais 1, que vai dar 4. Significa que na região 1 houve essa mudança, né, de famílias, elas se mudaram, o total de 4 pessoas, ou seja, o fluxo de mudança foram de 4 pessoas, 4 famílias, desculpe, 4 famílias. Na região 2, a mesma coisa, eu vou somar o 4 mais 2 mais 2. Então, 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. Então, 8 famílias se movimentaram. Terceira região, 2 mais 6 mais 2. Aí, 2 mais 6 dá 8, 8 mais 6, desculpa, 8 mais 2, 10. Quarta região, 2 mais 2 mais 3 mais 4. 2 mais 2 dá 4, 4 mais 3, 7, e 7 mais 4 dá 11. Então, 11 famílias se mudaram. Aqui, por fim, 5 mais 3 mais 4. 5 mais 3 vai dar 8. 8 mais 4, 12. Significa que na região 5 teve um maior fluxo, ou seja, mudanças de famílias nessa região. Então, a construtora vai ter que fazer um investimento na região 5, porque teve um maior fluxo de mudança nas famílias, tá bom?